O presidente Lula e governadores de estado se reuniram ontem para discutir uma PEC muito polêmica, a PEC da Segurança Pública. Após muito debate e, óbvio, críticas, o chefe do executivo afirmou que a proposta ainda não é um produto acabado e que é possível discutir o projeto. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ressaltou que alguns pontos da PEC causam preocupação. Vamos ouvir. Existem alguns pontos que nos causam preocupação, realmente tem algum trecho da PEC que nos dá a entender que há sim uma interferência na autonomia dos estados, né, principalmente na questão da modificação do artigo 21, isso é perigoso, uma coisa com a qual os governadores obviamente não vão concordar. Agora, a iniciativa de integrar é importante, a gente precisa de cooperação para combater o crime organizado. Tem várias iniciativas no Congresso que já estão em andamento e a gente tem que se valer dessas iniciativas. Citei, por exemplo, a lei que trata do devedor quanto mais, como uma delas. Existem proposições que foram feitas no sentido de punir com mais vigor membros de organizações criminosas, faccionados, também evitar a questão da reincidência. A gente tem que rever a questão das audiências de custódia. Não é mais possível a gente estar prendendo e a justiça soltando. Bom, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também fez críticas à PEC e afirmou que o projeto é uma usurpação de poder dos estados. Vamos acompanhar? Eu não vou caminhar numa situação como essa, aonde nós estamos aqui apenas a pagar salário e receber ordem do Congresso Nacional e da União para dizer como é que eu vou me comportar em Goiás. Isso é inadmissível, é uma usurpação de poder, é uma invasão de prerrogativa, numa prerrogativa que já está garantida a nós, governadores. Eu acho que o governo federal devia tratar num pacto internacional, porque são 3 ou 4 países só que produzem cocaína. Opa, falou ali na cara do Lula, hein? O presidente Lula ironizou a fala do governador, dizendo que Goiás é o único estado que não tem problema de segurança. Vamos ouvir? O dado concreto é que é uma situação muito complicada no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião. Acho que o clima não ficou muito legal, não. Olha, bom, pessoal, vamos botar aqui a mesa para debater. Agora, tem duas situações. Primeira, a União chamar para si política de segurança pública e policiamento ostensivo é impossível. Já vou... Se a PEC é para isso, é uma perda de tempo absurda. Os estados têm suas polícias militares, sua polícia judiciária, tem a competência fixada da Justiça Comum. A Justiça Federal tem suas competências próprias, descentralização, o caminho e não centralização. Com relação a isso, me parece, até viola o princípio federativo. Mas eu quero colocar aqui a minha palhinha, porque eu quero ouvir o pessoal, eu quero instigar a polêmica aqui na mesa. O segundo ponto é que é claro que precisa ter uma integração, porque o crime hoje é transnacional e, obviamente, interestadual. Às vezes vai puxar o sujeito está procurado aqui no estado de São Paulo, está no Ceará, ninguém sabe que ele está pedido. Essa integração, essa coordenação pode ser feita. Agora, me parece que uma PEC deveria ser discutida antes. Paulo Loyola, você apoia a PEC da segurança pública? Boa tarde, Capês. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar de volta aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, companheiros aqui da mesa. Na verdade, eu acho que essa ainda não é uma PEC e me parece uma boa prática democrática que a gente não parta direto por uma questão de apoio ou não apoio, já para uma polarização que nos afaste da análise técnica do que tem de bom nela. Como você mesmo já trouxe a questão, a questão jurídica, o arcabouço jurídico que dá sustentação à questão criminal brasileira, ela vem ali da Constituição de 88. E como você mesmo já falou, houve aí uma maior complexidade da questão dos crimes, a maior complexidade de diversos pontos e não dá mais para simplesmente não ter uma integração de dados, não ter um sistema único de segurança.
de não ter um trabalho integrado de indicadores, dentre várias outras questões. Além disso, eu vejo com bons olhos, sim, apesar da sua fala, Capês, uma iniciativa que reforce o papel ostensivo da Polícia Rodoviária Federal, que em parte já faz isso nas rodovias, né, ostensivamente ali, em termos de fiscalizatórios, e que também a gente sabe que algumas polícias militares, por exemplo, não sei se fica muito claro, eu gosto de fazer essa fala, não sei se deu para todo mundo reparar que eu sou carioca e que a Polícia Militar do Rio de Janeiro não é exatamente um exemplo para o Brasil. Então, a gente tem ali casos nos quais seria muito bem-vindo, por exemplo, um caso de intervenção ou de reforço de polícias federais nesse processo. Eu acho que isso cabe discutir dentro da questão da PEC, além, por exemplo, da atuação em crimes ambientais, que as polícias estaduais também têm tido muita dificuldade aí em fazer a devida fiscalização e a devida aplicação ostensiva desse processo. Então, eu acho que a PEC traz pontos positivos. A fala do Caiado é uma fala, do meu ponto de vista, muito política, porque os estados não deixam de fazer nada, receberiam somente o reforço aí da política nacional, mas o Caiado é um candidato que já está aí se lançando para 2026 e vem tensionando com o presidente. Me parece ter sido essa a intenção da fala dele. Muito bem. Laércio Uliana, que também chegou do Rio de Janeiro hoje aqui também. Laércio Uliana, a questão aqui, eu tive na quinta-feira, não ontem, da semana passada, em Brasília, estive reunido com o secretário nacional de Segurança Pública, que é meu colega, Dr. Mário Sarrup, foi procurador-geral de Justiça do Ministério Público. Nós discutimos exatamente isso, quer dizer, há uma necessidade maior de uma integração, de uma coordenação de esforços. Porque o crime organizado, ele é mais organizado que o Estado. E ele atua como uma empresa que funciona 24 horas por dia com muito mais agilidade e informalidade. Então, claro, agora, quando você fala PEC da segurança pública, isso assusta, porque a competência constitucional é dos estados. E é claro que os governadores não vão querer. Por acaso a União vai pagar os 82 mil policiais militares de São Paulo que estão na ativa? Os mais de 30 mil policiais civis, fora o pessoal que está licenciado, os pensionistas, os aposentados. Então, se quer participar, vamos botar um dinheirinho aqui. Duvido que o governo federal vai querer fazer isso. Como diferenciar essa discussão entre a violação do princípio federativo, que distribui competências e cada ente da federação tem sua competência, com a necessidade de uma maior integração? Estava ali na mesa, eu vi que estava o Lewandowski, que é o Ricardo Lewandowski, o ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro da Justiça. Ele é um eminente constitucionalista. Eu não quero crer que essa PEC vai querer interferir na autonomia dos estados. Está mal apresentado o tema? Antes de fazer uma reunião desse tamanho para levar essa ensaboada, não era melhor ter conversado individualmente ou por região? Laércio Uliana, conta para mim o que eu ainda não vi. Boa tarde à nossa audiência, boa tarde, Capês, prazer estar aqui. Capês, em relação a essa PEC hoje, primeiro que eu acho que não tinha que ter PEC, porque o que você precisa buscar é essa maior integração com a polícia, entre as polícias. Justamente tem que investigar e tudo mais. E sim, deveria ter colhido em alguns estados alguns pontos, seja para propor PEC, por mais que eu acho que não é necessário, mas sim uma integração ou uma legislação ordinária, não precisa mudar a Constituição para isso, para justamente poder discutir e poder afinar esse discurso e poder aprimorar. Essa PEC, ao meu ver, ali, nada mais é que a União quer se apropriar de mais poderes. Ao invés de descentralizar, quer centralizar, que é um movimento que está tendo e a briga que os estados têm sempre com a União. Os estados sempre querem a maior autonomia e a União quer tirar a autonomia dos estados. Então, penso eu que não foi bem colocada essa PEC, justamente por isso, por ter que alterar uma Constituição para criar uma polícia nacional, teoricamente, para quê? Ao meu ver, hoje a Polícia Federal, seja rodoviária ou normal, já tem um excelente trabalho, trabalham muito bem, tem sua competência resguardada ali. Mas ampliar isso vira uma loucura. E um ponto que você tocou que é extremamente importante. A União vai pôr dinheiro na Polícia Estadual? Vai orquestrar? Não. Está tudo errado. E ainda, nós temos que criar essa integração hoje para poder buscar. Por quê?
cada estado tem uma peculiaridade. Eu estava no Rio de Janeiro, o grande problema do Rio de Janeiro é drogas. Eu sou do estado do Paraná. Um dos maiores problemas, lógico, tem problema com drogas, sim, mas tem ali na região de Foz do Iguaçu. Então, é outro modus operandi. Nós temos que fazer essa coordenação conjunta entre os estados, compartilhar a inteligência em si, para a gente ter um foco comum. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção, Capês? Que eles vêm propondo que temos que criar uma PEC para a segurança. Mas nem sempre eles conseguem identificar aonde vão combater. Só querem, eu quero fortalecer a polícia. Mas que adianta eu fortalecer a polícia se eu não sei o que e como combater? Então, eu acho que não foi bem. Tem coisas boas para ser extraída, tem, mas não é assim. Priscila Silveira. Eu acho que o Laércio Liana tocou num ponto que eu gostei bastante. A expressão PEC assusta um pouco. Por que querem mudar a Constituição para mexer em segurança pública? O Paulo Loyola coloca aqui, com razão, que há determinadas regiões em que é necessário uma intervenção mais frequente, mais a miúde do governo federal. Rio de Janeiro é um caso desse, por exemplo, com todo o respeito, mas o crime organizado ali assumiu áreas de estado paralelo em todo o Brasil. São Paulo é dominado pelo PCC, mas no Rio de Janeiro a questão está fora de controle. Agora, PEC, por que PEC? Não seria melhor? Nós temos já a lei de combate às organizações criminosas, é a lei 12.850 de 2013. Já existe possibilidade de integração entre os estados, tem muita legislação que já foi feita. Para que fazer uma PEC ao invés de... Nós temos um instrumento da intervenção federal, pode fazer intervenção federal no município, tem federalização de crimes contra os direitos humanos, tudo isso já está na Constituição. Então, cria a impressão para mim de que fica mais uma narrativa, mais uma reunião política para reunir, para discutir assunto, coisa muito teórica. E ninguém mete a mão na massa, como tem que ser feito. E o crime organizado dá risada dessas reuniões. Nós estamos discutindo uma PEC que vai passar por 2 turnos de votação, 3/5 de votação em cada uma das casas, em cada turno, para depois começar a implementar. O crime organizado fala, legal, está chegando o carregamento de cocaína hoje? Então é preciso ter um pouco mais de pragmatismo, Priscila. Eu gostei da fala do Laércio Liana, mas eu não sei se você concorda com ele, não. Capês, boa tarde aos meus colegas aqui de bancada, à nossa audiência. Aqui eu vou fazer aquele negócio meio humorista. Eu vou explicar por que meio humorista. Primeiro, eu acho que foi até prudente eles ter se reunido com os governadores, Capês, para poder, como ele bem colocou, o nosso presidente, o presidente da República, querer opiniões, já que o artigo 144 da Constituição, ele diz que é dever do Estado, e aí a gente tem essa discussão com relação a essa competência que é, sim, de trazer aí pelos governadores, mas por que eles falaram da PEC? Porque eles estão querendo, e essa é uma vontade de levar ao Congresso Nacional, que haja uma junção, um sistema único de segurança pública, já que a nossa Constituição, Capês, traz lá que, por exemplo, as polícias militares, elas são, na verdade, aí tem a questão ligada aos governadores, e eles querem fazer essa polícia unificada, principalmente porque, segundo o ministro Lewandowski disse, a criminalidade avançou, e isso a gente tem que concordar, que avançou mesmo, tá? Aí não é nem mais Estado, tá? Internacional, e a gente sabe disso, estão estruturados muito mais do que o próprio Estado, e eu acho que nesse ponto ele quis dar uma maior força à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal. Mas aí eu concordo com você com relação a essa questão de pragmatismo. Por quê? Cada estado tem o seu problema. Nós acabamos de aqui ouvir os colegas, o Paulo, que é do Rio de Janeiro, falou, olha, lá as polícias militares, e é claro que por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, nós precisamos ter uma política diferente. Mas ao invés de trabalharmos com PEC que precisa de aprovação, por que então não faz uma estrutura e peça então para o legislador colocar para a gente uma lei que combata efetivamente esses crimes, esses criminosos, ou esse avanço da criminalidade, mexendo, por exemplo, no bolso ainda mais desses criminosos. Mas, Priscila, doutora, professora Priscila Teixeira, eu quero colocar para você e para a mesa. O que seria uma polícia unificada? É uma polícia na qual os governadores não têm poder de mando?
que os respectivos secretários de segurança pública, subordinados aos governadores, que são os chefes das polícias, não teriam comando? A União passa a ter o comando dessa polícia unificada? Para que essa polícia unificada se já existe a Polícia Federal? Por que a Polícia Federal já não pode, por meio de uma legislação, simplesmente, uma PEC, a Polícia Federal já pode combater organizações criminosas? O tráfico de drogas, as organizações criminosas, elas têm caráter transnacional. Então, independentemente de PEC, já é possível fazer. Então, é isso que eu queria colocar. É uma polícia unificada, legal, a ideia, em tese, é maravilhosa. Mas vou começar com o João Belucci, João, e depois o Uliana já pediu a palavra. Eu quero que você comente isso. O que seria essa polícia unificada que eu não entendi? E eu quero que você comente já a notícia que está ligada a isso, que é o governador do Rio de Janeiro, aí o Paulo, falando do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que também marcou presença na reunião, cobrou do governo sanções a países fornecedores de armas. Castro destacou que 90% das armas apreendidas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foram fabricadas nos Estados Unidos e vendidas para países que fazem fronteira com o Brasil, como Paraguai e Colômbia. Então, vamos lá. Eu não quero ser muito azedo, eu não quero ser muito crítico, mas, governador, perdeu a oportunidade de ficar quieto. O que nós temos é que vigiar as fronteiras do Brasil. As armas entram pelo contrabando. Os Estados Unidos não está exportando arma para o Comando Vermelho aí no Rio de Janeiro, governador. O senhor está pedindo, então, que a gente vá sancionar os países que fabricam armas? Rússia, Estados Unidos, Brasil, que fabrica arma e vende para o Oriente Médio, alimentou a máquina militar do Saddam Hussein durante a Guerra dos 8 anos contra o Irã. Ô, meu governador, vamos parar de conversa, vamos parar de discursinho. Vamos apresentar alguma solução concreta. Quer dizer que o problema do Rio de Janeiro é o Brasil que não sanciona os Estados Unidos que produz armas. Faça-me o favor, e aí eu volto naquela discussão, ô Belucci. O que é uma polícia unificada? O que é uma ideia de sancionar países produtores de arma? O discurso do Caiado foi um pouco também político, eu concordo com o Loyola. Aquele discurso que quis marcar uma posição de antevisão e tal. Mas cadê uma discussão técnica? Eu não vi um chefe de polícia, um especialista em segurança pública sentado nessa mesa. João Belucci, do que sai de uma reunião como essa, uma sugestão dessa? Vamos sancionar os países produtores de armas. E assim acaba o contrabando entrando pelas fronteiras, circulando pelas rodovias federais, rodovias estaduais, indo até os portos, Santos, Paranaguá, indo para o exterior. João Belucci, acalme esse coração que ficou agitado com a primeira notícia do debate. Pois é, boa tarde, Capês, todos os colegas e toda a audiência. Realmente foi bem mal o governador Cláudio Castro. É sempre aquele faz-se um recorte na situação e passa-se a combater aquele pequeno recorte. Imagine o Brasil fazer uma sanção contra os Estados Unidos porque as armas advêm de lá e ainda passam por terceiros postos, como Colômbia, que foi colocado aí, nessa fronteira gigantesca do Brasil. O Caiado, sem sombra de dúvida, ali fez uma fala bastante política, ele já está se alçando a presidenciável, já se colocou como presidenciável, o próprio partido dele também o fez, ele não vai perder a oportunidade de sempre que possível fazer essas falas. Agora eu vejo essa ideia de reunir governadores, enfim, secretariado de segurança é sempre positiva. Vejo com maus olhos a presença, salvo o melhor juízo, haviam ministros do Supremo Tribunal Federal lá, cujo papel é julgar processos que lhes são distribuídos por sorteio. Somente não é participar desse tipo de reunião, que isso compete ao Executivo, jamais à Corte. Eu vejo que o que me parece o pano de fundo disso tudo é que o governo Lula, o lulismo, o petismo, enfim, sentiu que é um grande descolamento das pautas de esquerda com a questão de segurança pública e quer abraçar essa pauta de segurança pública, mas sempre vem com essa ideia de nacionalização das coisas, quando a gente é uma federação e deveria se pensar em dar cada vez mais autonomia aos estados. Vide o exemplo dos Estados Unidos, que inclusive está ocorrendo as votações e cada estado tem o seu sistema eleitoral, tem a sua questão própria, né? E depois se junta na União em temas específicos. Vejo com bastante maus olhos. Agora, e vejo também isso, que essa questão da segurança sempre tirou o voto do PT, nessa visão de parcimônia, essa visão mais bandidólatra, pode-se dizer assim, né, de benefícios aos presos, enfim, isso sempre foi tirando voto, tirando questão eleitoral do PT, que me parece que entendeu esse tema e agora quer abraçá-lo. Veio tardiamente, né, porque poderia se fazer isso no começo do governo, acho que sentiu a questão das eleições também, preferiu esperar, né, a questão da grande derrota que teve
Teve o PT. Agora o Tarcísio fez uma fala, ele tem sido bastante, né, contemporizador, o Tarcísio, sempre nesses temas, mas deu o recado também, ó, a ideia é tirar a autonomia, porque já tem a Polícia Federal, já tem os crimes que eles são devidos, unificar os sistemas é bacana, agora não unificar os sistemas e deixar o controle do sistema na mão da União. Até porque, por exemplo, São Paulo tem uma autonomia enorme, Goiás, todos ali têm a sua autonomia. A União poder oferecer o sistema para estados menores que mal conseguem operacionalizar a sua polícia e vivem essencialmente do funcionalismo público seria interessante. Agora vejo com bastante maus olhos, mas me parece que o caráter é totalmente político, Cabeça. Ô, Laércio, Liana, você pediu a palavra. É o seguinte, o crime organizado, nós já temos lei, mais lei, já fizeram tudo quanto é tipo de lei. A lei do crime organizado teve uma lei em 1995, que é a lei 9.034, depois, em 2013, a outra lei, 12.850. Tem lei dos crimes hediondos. Enfiaram um monte de novos crimes na lei dos crimes hediondos. Hoje há um abuso na decretação de prisão preventiva. Eles decretam a prisão preventiva à torta e à direita. Não é verdade que a polícia prende, a justiça sorta. Não é verdade isso. E, no entanto, é preciso um pouco de ação pragmática, tem que ter planejamento, tem que fazer a asfixia financeira do crime organizado, montar a força-tarefa para ir atrás do dinheiro que o crime organizado lava em todos os setores, em todos os níveis. Tem gente, ô Laércio, estão pegando o candidato que está no exame oral de juiz e promotor vinculado ao PCC. Uhum. Isso aqui é mais o quê? O PCC elegeu 10 vereadores, pelo menos, aqui, só no estado de São Paulo. Tem empresas, tem postos de combustível. Estão exagerando. Exagerando o quê? Se não é PCC, outro crime organizado, é uma filial do PCC, não importa o nome. Tem organizações mafiosas aqui. E eu vejo que falta realmente... O motivo da minha angústia é que falta uma ação pragmática, efetiva. Vamos botar as Forças Armadas para vigiar as nossas fronteiras terrestres. Vamos reforçar... O Paulo Loyola lembrou isso. A Polícia Rodoviária Federal. Vamos implantar um sistema de radares, de vigilância eletrônica. Agora, não sei, por favor, Laércio, você pediu a palavra, é sexta-feira. Eu quero trazer uma mensagem de paz, de alegria, sorriso para as pessoas. Nosso telespectador quer sorrir. Então, por favor, traga boas novas alvissareiras para esse público maravilhoso que ama o Linha de Frente. Olha, Cabeça, para eu trazer uma boa notícia, é que eu acabei de voltar do Rio de Janeiro, estava com uma vista bonita lá, daqui a pouco volto para Curitiba, vou ver minha filha recém-nascida. É isso, porque se eu for falar do governo federal, não consigo trazer uma boa notícia. Eu não consigo ver eles concatenando, se organizando para trazer algum projeto sólido. Isso me irrita muito. E eu acho que você leu meus pensamentos. Eu não tenho problema algum em falar, nós temos que trabalhar em conjunto, as polícias têm que trabalhar em conjunto, tem que ter estratégia, tem que ter um protocolo para isso, tem que aprimorar as coisas e ponto. Agora, PEC, mexer na Constituição, você não está organizando, você simplesmente está criando mais uma carreira pública, está criando mais uma burocracia, que provavelmente não vai funcionar. Segundo, Capês e audiência. Segundo, na hora que eu escuto Castro falando, é um desastre. Simplesmente é um desastre. Por quê? O Brasil, hoje, nós temos uma empresa chamada Taurus, tá? Ela exporta 75% das armas leves que ela produz. Exporta. A Taurus, nos Estados Unidos, é a empresa estrangeira que mais vende armas para os Estados Unidos. Daí o que acontece? Nos Estados Unidos também não tem furto de armas? Tem, mas eles controlam. Agora eu querer banir porque alguém vendeu e caiu numa ilicitude é uma bobeira, para não falar outra coisa. É uma bobeira, por quê? Os estados têm seus controles. Talvez pedir para que o Paraguai ali tenha um controle maior em relação à venda é uma coisa. Mas agora simplesmente punir o Paraguai por causa disso não dá. Então a gente vai ter que punir o próprio Brasil porque vende arma. Veja bem, você é juiz do CARF. Sua especialidade é direito tributário. Eu queria que essa abordagem, que eu acho que é importante, nós não vamos fazer nada em relação a crime organizado só botando polícia ostensiva na rua, só subindo o morro, trocando tiro com bandido em operações pirotécnicas.
Tem que ser feita uma investigação, um planejamento. Se você não asfixiar financeiramente essas organizações, não vai acontecer nada. Se tem que mexer na lei, não vai fazer PEC. Tem que mexer nessa questão da proteção financeira orçamentária que o sistema proporciona para entidades criminosas. Você apreendeu um objeto de uma organização criminosa, já tem que leiloar aquele objeto, já coloca o dinheiro em conta e depois no trânsito julgado, ou se for inocente, recupera o dinheiro, se não, perde o dinheiro. Você tem que analisar, intensificar o sistema de fiscalização, de combate à lavagem de dinheiro. Não seria mais importante, queria que você abordasse um pouco essa questão, porque vou fazer uma PEC para criar uma polícia nacional, isso é uma coisa primária. Laércio. Olha, a questão da inteligência, eu tenho dito muito tempo hoje, eu admiro muito a Polícia Federal e a Receita Federal. Acho que eles, nos últimos anos, ganharam muito espaço com inteligência, com sistema, com tudo, está indo muito bem. Mas é esse ponto, se eu não fizer o follow the money, ou seja, fazer o rastro do dinheiro, não tem como. Hoje em dia, igual eu falei para você esses dias na bancada, Capês, está diminuindo cada vez mais a questão do dinheiro físico. É Pix, ou é Bitcoin, ou outra coisa. E, de qualquer modo, mesmo que seja dinheiro físico, a Receita Federal, ela consegue fiscalizar. Não sei se você sabe, Capês. Hoje, a Receita Federal, em relação a contrabando, tá? Controle de contrabando, essas coisas, do Brasil, é referência mundial. Os chineses vêm aqui no Brasil conhecer o nosso sistema. Os americanos vêm aqui conhecer o nosso sistema. Porque isso deriva do nosso sistema bancário, que é muito moderno, e por aí vai afora. É verdade. Eles fazem um controle muito bom, muito bom. Então, na hora que chega na Polícia Federal, o que me aparenta? Algumas são sucateadas, não tem inteligência. Então, se eu conseguir fazer essa colaboração, esse protocolo hoje para unir forças, nós vamos diminuir muito ali essa questão. Mas um ponto importante que eu quero trazer. Nós temos a chamada intervenção federal. Quem não lembra do ex-presidente Michel Temer, fez uma intervenção em relação à segurança do Rio de Janeiro. Estava uma baderna aquilo lá. Estava uma baderna. Ele fez o quê? Uma intervenção em relação à segurança. É o poder que a União já tem. Não precisa criar mais um monstro, ficar criando algo fictício. Nós temos que ter planejamento nesse país. Chega! Muito bem. Bom, e a verdade é que o sistema bancário é tão moderno que a Lava Jato não achou o dinheiro que passou por lá. Mas tudo bem. Vamos, enfim. Mas você tem razão que quando teve... Eu não resisti à maldade, mas quando teve a crise do subprime em 2008 nos Estados Unidos, o Brasil resistiu porque tinha normas muito mais robustas no nosso sistema financeiro. Isso tem que ser dito.